Kardec estudou com Pestalozzi, não foi? Ora, Pestalozzi fundou a sua própria pedagogia a partir do Emílio, que é a obra de Rousseau. Portanto, Jean-Jacques Rousseau tem uma grande influência na visão espírita do próprio Kardec. O que diz o Rousseau? Sendo bem breve. Ele se pergunta, inicialmente, será que as ciências, as artes, aprimoram os costumes humanos, melhoram a vida do homem? A civilização tem melhorado a vida humana? Depois de uma reflexão, ele responde, não. O pior é que não. Na concepção dele, até muito considerado otimista, o ser humano nasce bom e vai sendo corrompido pela própria sociedade, seus valores. Isso Kardec também fala. As instituições corrompem o espírito. Ah, mas o espírito já galgou sua evolução, não retrograda. Sim, não retrograda, mas aprendendo só o que está errado, ele fica estagnado por mais tempo. Isso é um mal também. Então o ser humano surge numa coisa que os filósofos como Rousseau chamavam de estado de natureza, que era o estado em que o ser humano surgiu na Terra, vamos dizer assim. Antes de fazer cidades com leis, eles faziam comunidades naturais. Eles eram bons, livres, solitários, felizes até, buscando autopreservação e ainda dividindo os recursos entre si. Então, na família lá, um caçava, trazia a caça e distribuía, dividia com os outros, tudo bem. A coisa funcionava, né, segundo Rousseau. Tinha piedade, tinha perfectibilidade. O convívio é que foi criando algumas dificuldades. Por um lado, fortalecia laços sociais, o convívio faz isso, né? Porém, vai evidenciando diferenças. Isso o Rousseau falava. Uns mais fortes, uns mais hábeis, uns mais se considerando mais belos e tal. E isso vai criando o quê? Orgulho, cobiça, inveja, ciúme. Quando surge ciência, então, agricultura, metalurgia, isso amplia as diferenças. O cara que faz bem a espada, planta bem, né, produz bem. Resultado, agrava ainda mais o orgulho, a inveja, o ciúme. Olha só o raciocínio. Até que chega o momento fundamental, o que estraga tudo. Aquela vida mais ou menos idílica do homem nos primórdios. Aparece a propriedade. Quer dizer, aconteceu de um primeiro homem, ele relata isso de um modo maravilhoso nesse livrinho. Discurso sobre a origem e a desigualdade entre os homens. Recomendo a leitura disso aqui. Como começou a desigualdade. O primeiro, de repente, viu um terreno bonito, falou, olha, aqui tem árvore boa, tem plantas, tem água, riacho, caverna, né, fértil e tudo mais. Gostei, quero para mim. Aí ele vai lá e cerca o terreno e fala, isto é meu. Esse, segundo o Rousseau, foi o que estragou tudo. Por quê? Porque ele foi o primeiro ladrão da humanidade. Cercar propriedade foi um roubo. O raciocínio é o seguinte, antes do primeiro fazer isso, não era de ninguém, não havia dono. Portanto, tudo era de todos. Quando o cara toma um pedaço do mundo para ele, cerca e fala, é meu, ninguém pega, ninguém usa, ele roubou da humanidade inteira. Ele não foi só o primeiro ladrão, ele foi o maior ladrão da humanidade. O que ele estava criando? A propriedade privada. E aí? Todo mundo olhando aquele cara devia falar assim, ô, tá maluco? E arrancar a cerca que ele fez e falar, não é assim não, isso aqui continua sendo de todos. Não, não fizeram isso. Fizeram o quê? Copiaram. Gostaram da ideia. Ô, também quero um pedaço. Foram lá e cercaram. Resultado, as primeiras terras melhores foram sendo cercadas, as menores terras e menos férteis depois. No final você tinha um território inteiro cercado e um monte de gente sem terra. O que esses sem terra fizeram? Ficaram submetidos aos que tinham terra. Falava assim, vou tomar de você, mas os que tinham terra falavam, não, não toma não, eu deixo você trabalhar aqui para mim, te dou proteção, entendeu? Começou a exploração. Começou a exploração. Se ele relata aqui, ó, desse relato, é que nós temos a desintegração, o estrago da vida normal, da vida natural. Bem, e aí criou-se o chamado contrato social. O contrato social seria para fundar o Estado e as leis. E as leis serviriam para quê?
para dizer que quem tem propriedade, quem pegou a terra, seria agora dono dela, por lei. E é crime tomar de volta. E é nisso que estamos até hoje. Então, quando o Estado aparece, o contrato social é feito para surgimento do Estado, com a autoridade, com o governo, e leis, essas leis surgem como palavras do Rousseau, hein? Uma enganação, um engodo. O Estado serve para manter desigualdade. Para isso servem as leis. A lei não garante a propriedade privada? Pois é. E ela não foi o roubo original? Então a lei está legalizando o roubo. Essa é a reflexão do Rousseau. Daí que ele vem com toda a tentativa de mostrar que a lei civil tem que tentar se aproximar de novo da lei natural. E o Espiritismo acompanha isso aí. Levar a lei humana a se aproximar da lei natural. Aqui você tem, ó, Rousseau e o Espiritismo. Primeiro, sobre contrato social. O Espiritismo defende que houve algum contrato? Parece que sim, tá? Por quê? Porque ele fala que a sociedade é feita por consentimento unânime. Olha só que interessante. As pessoas têm que consentir com o governo. Lemos lá naquelas passagens que eu postei de Platão, que as massas vão conferir autoridade. Então, isso está em Allan Kardec. Filosofia política de Rousseau está em Kardec. Então, a gente tem que mostrar isso aqui. Quanto mais as pessoas consentem, melhor. E aí o Rousseau usa o conceito de vontade geral. As pessoas não podem agir pela vontade individual. Isso destrói os laços sociais. Rompe o contrato social. Kardec acompanha isso. Dissolução da sociedade. Diz aí, ó. Livro dos Espíritos. Com a predominância do materialismo, o bem e o mal careceriam de objetivo. O homem teria razão para só pensar em si. Tá vendo? Aquele que não pensa na vontade geral, que é individualista, ele vai colocar acima de tudo a satisfação dos seus apetites. E assim, quebrados estariam os laços sociais. Olha aí o reflexo do contrato social. Quebrar-se os contratos, os laços da sociedade se enfraquecem se as ideias são egoísticas. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases egoístas, né, e materialistas, traria em si o germe da sua dissolução. Portanto, há sim uma condição para se juntar. Sobre estado de natureza, fala a doutrina espírita? Fala. Questões 776, 777, 778 do Livro dos Espíritos, que eu não vou entrar aqui agora. Só que fala já criticando. Por quê? Porque alguns intérpretes de Rousseau fizeram um espantalho com ele. Voltaire, principalmente. Voltaire falou assim, esse Rousseau quer que a gente volte a viver igual animal, viver igual bicho de quatro patas. E o Rousseau falou, não é nada disso. Mas aí, alguns acabaram continuando essa crítica do Rousseau, e é nesse sentido que os espíritos respondem. Não devemos voltar para a condição quase animal, lá dos primeiros humanos, hominídeos. Devemos continuar com o progresso, agora aproximando a lei humana da lei divina. Então não está diferente muito do Rousseau, não. Desigualdade. Diz aqui que ela não é natural, hein? Rousseau fala. O que diz a doutrina? Também. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Respondem os espíritos. Não, ela é obra do homem, não de Deus. Então Deus não quer desigualdade não, tá? Foi o homem que fez. Essa desigualdade vai desaparecer? Resposta dos espíritos. De eterno só há a lei de Deus. Essa desigualdade desaparecerá. Que beleza, hein? Junto com a predominância do orgulho e egoísmo. Portanto, o que fez a desigualdade aparecer? O orgulho, o egoísmo. Assim como diz aqui o Rousseau. Ainda um pouco sobre propriedade, né? Chegando aqui no penúltimo itemzinho. Propriedade, ela é relativizada. Tem uns que pensam assim, Kardec defende o pensamento liberal, propriedade privada é um direito inalienável, sagrado e tudo mais. Calma lá, hein? Não é bem assim, não. A propriedade, se for em família como a abelha, porque amontoar como egoísta não pode. Já vimos isso. Questão 881. Então, a propriedade coletiva, ok. Pessoal, não. Curioso que Herculano Pires fala isso também no livro O Reino.
Kardec pergunta se a desigualdade tem sua fonte na desigualdade das faculdades, né? Ou seja, porque uns são melhores que outros? Resposta: sim, não. E o ardil e o roubo? Que dizes? Então, parece que para os espíritos, ardil e roubo também são fontes da riqueza, hein? Nós estamos longe da lei de Deus. E ainda fala assim, mas e aquele que herda? Será que não está com o direito de herdar a propriedade? Não é correto, não é justo? Resposta dos espíritos: que sabes disso? Remonta à fonte daquela propriedade herdada. Verás, será que ela é sempre pura? Sabe se num princípio não foi fruto de espoliação ou de injustiça? Tá o Rousseau aí. Propriedade roubada deu origem ao contrato social. Questão 808. E na questão 880 ele sacramenta dizendo assim, ó: não há propriedade legítima, a não ser a que foi adquirida sem prejuízo para outrem. A propriedade capitalista, privada, prejudica a outrem? Com certeza. É daí que vem a exploração para trabalhar nela, pagando um salário que nunca paga tudo que o trabalhador produziu. Portanto, a exploração da mais-valia prejudica a outrem. A propriedade capitalista traz prejuízo, tá? E lá no começo também foi um roubo geral, né? E aqui ainda diz, o direito de propriedade é indefinido? Sem dúvida, se adquirido legitimamente. Mas aí tem sempre um porém, né? A legislação dos homens imperfeita consagra direitos que a justiça natural reprova. Então tem alguns direitos de propriedade aí que são reprovados, tá? Quando a gente aprende mais, compreende melhor a justiça. E aí aperfeiçoa a propriedade, aperfeiçoa os direitos, para não ficarem tão desiguais como se vê hoje. A questão do egoísmo. Esse egoísmo, que acabou chegando com a civilização, ele é entranhado em nós pela própria sociedade. A sociedade corrompe. Kardec também escreve sobre isso. Onde? Livro dos Espíritos, 917. A influência do egoísmo, tudo concorre para sustentar as leis, a organização social, a educação. A gente vai aprendendo a ser egoísta pela educação. Educação para competição, para superar o outro, para acumulação. Então a gente tem que procurar, na verdade, a fonte do mal e destruir tudo que produz egoísmo no organismo social. Essa é a expressão que Kardec nos traz. Certo? No Reino, Herculano Pires fala um pouco sobre Rousseau, que ele inspirou os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Embora não estejam nele, na obra dele, ele inspirou os que formularam isso aí. E diz o Kardec, em Obras Póstumas, que essas três palavras, liberdade, igualdade e fraternidade, são o programa de toda uma ordem social que realizaria o progresso mais absoluto da humanidade, se pudessem receber a aplicação. Aí ele vai atrás do porquê não é aplicado, os obstáculos. É o egoísmo, os privilégios. Se isso fosse aplicado, não haveria privilégio, nem direito excepcional, todos seriam tratados como irmãos, de igual para igual. Certo? É isso aí, então, que nós temos como a influência de Rousseau no Espiritismo. Por que falar dele? Porque Rousseau foi, como vocês sabem, o grande pai intelectual da Revolução Francesa, inspirador dos jacobinos, da parte esquerda da Revolução Francesa, certo? Está aí como também um grande influenciador e participante da codificação. Grande Rousseau. O que eu acho importante é a influência da propriedade privada e do contrato social em toda desgraça e toda miséria que aconteceu sobre todos os povos durante toda a história da humanidade. Perceba, os epistemicídios que a propriedade privada e o contrato social foram instituindo. O conceito de civilização ele é produzido a partir da percepção de contrato social. Então veja só, o cara chega para expoliar a tua terra, ele toma o que é teu
e ainda te chama de incivilizado. Porque o poder da civilização, ela é produzida até hoje a partir do belicismo. A gente considera uma potência, não só quem são potências econômicas. Eu acho que outra coisa que o movimento espírita tradicional não consegue fazer é traduzir isso para a nossa realidade contemporânea. Para que a gente possa entender tudo isso com fontes que são teóricas para a produção de um hoje melhor. Que isso aqui sirva para que as pessoas que estão nos ouvindo possam se sentir mobilizadas e motivadas a serem multiplicadoras de tudo isso que está sendo colocado aqui, sabe? Não apenas como um conceito que está no passado e que não pode ser trazido para os dias de hoje. O espiritismo, como o movimento espírita costuma apresentar, é muito dogmático. O que há é uma abertura filosófica extraordinária a ser ainda desvendada. Mostrar que tem os conceitos aí. Agora que tem os conceitos, vamos ver, será que isso está se aplicando à realidade? Será que não estão aí se aproveitando de nós, como Rousseau falava, a partir da propriedade privada, destruindo a humanidade? Será que não estamos negligenciando o comunismo e o socialismo, que Platão, há mais de 2000 anos, já propalava? Que argumentos podem ser aventados para que nós tenhamos a construção moderna dessas ideias, junto com a ciência humana, com seus desenvolvimentos atuais? E assim a gente vai, talvez, fazendo um movimento paralelo de educação dos espíritas, pela via filosófica, diferente do que tem sido feito aí no movimento tradicional. Obrigado. Gratidão por ficarem conosco.